Existem vários tipos de gráficos para se operar no mercado financeiro. 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 15, gráfico de Renko, 10R, 15R, 21R, gráfico de pontos. Mas afinal, qual que é o melhor para você operar no mercado financeiro? No vídeo de hoje eu vou passar as diferenças de todos eles e te mostrar qual é o melhor para você operar day trade. Então, papel e caneta na mão e bora lá! Fala galera aqui do meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Danilo, trader profissional na Bolsa de Valores, a nossa querida B3, e no vídeo de hoje eu vou passar para você as diferenças de gráficos que nós temos no mercado financeiro e qual é o melhor para você estar operando na minha visão, beleza? Então, antes de iniciar aqui o conteúdo, já deixa aquele like aqui no vídeo e também se inscreve para você não perder nenhum conteúdo, tá? Muita gente me manda mensagem lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue lá, tá aparecendo aqui para você. Lá eu posto minha rotina, resultados da sala onde eu opero com os alunos meus, tem de muitas dicas do mercado financeiro. Então já vai lá, me segue também. E lá muita gente tá mandando que não tá recebendo notificação, porque não tá se inscrevendo aqui, ativando o sininho. Então vai lá, se inscreve para você não perder nenhum conteúdo, beleza? Então, sem enrolação, bora lá pro conteúdo. Aqui eu já estou com o meu gráfico aberto e eu vou passar para vocês a visão de todos eles, tá? Como é que funciona cada um gráfico aí e qual que é aí o tipo de leitura que você faz nesse gráfico, tá? Antes de iniciar, existe dois tempos de gráfico. Existe o gráfico atemporal e o gráfico temporal. O que é isso? O gráfico temporal, ele é medido por tempo, né? Como o próprio nome diz. Então, se você pega um gráfico de 10 minutos, cada candle, né, que é uma vela, né, que é do inglês aí candle, ele tem a sua formação em 10 minutos. Então ele começa e finaliza em 10 minutos. Então por isso é um gráfico temporal, medido por tempo. Já o gráfico atemporal é um gráfico de deslocamento de preço. O que isso quer dizer? Ele só se move, ele só se movimenta, tá? E passa para uma nova formação se ele tomar uma certa quantidade de pontuação, tá? Dá um exemplo para vocês, o gráfico de Renko. O gráfico de Renko 21R, eu vou mostrar aqui para vocês mais detalhadamente, ele só forma um novo box, né, que é uma nova fase ali dele, uma nova formação, se ele atingir 100 pontos, tá? Então, o 21R, ele só faz a formação de um novo box se ele bater essa quantidade de pontos. Então, você vê que no gráfico de tempo, enquanto ele forma depois de um tempo limite, seja ele qual for a formação dele, a variação dele, já no gráfico atemporal, ele só faz uma nova formação se ele bater a quantidade de pontos, tá? Se ficou um pouco confuso, eu vou mostrar aqui na tela, vai ficar mais claro para vocês, tá? Então aqui, ó, vamos colocar aqui no gráfico de Renko, tá? O gráfico de Renko, para você estar entrando nessa formação, basta você colocar um número, tá? E tem que colocar um R no final. E aí, colocando esse R, você dá Enter, ó, tá vendo? 21 ticks R. Você vai dar Enter, olha que o gráfico ele já mudou, tá vendo como que ele ficou bem diferente do que estava? Antes a gente estava lá num gráfico de tempo, né? Vamos colocar aqui 15 minutos. É só colocar 15 e dar um Enter, tá? E aí você vem aqui no gráfico de tempo. Olha que a formação dele, ó. Você vê que cada um desses candles aqui, ó, que é a formação aí do mercado, é formada por 15 minutos. Então, independente da variação dele para cima ou para baixo, após 15 minutos, ele vai finalizar e vai começar uma nova formação, beleza? Já o gráfico de Renko, que é o que nós estávamos, vamos voltar nele, ele é formado por caixinhas, né? Por box, que o pessoal fala. Se você... vamos colocar um pavio aqui. Eu prefiro colocar esse pavio para estar acompanhando. É só vir aqui em tipo, apertar o botão direito aqui, tipo, candlesticks. Beleza. Independente do pavio, tá? Você vê que a formação dele é feita por esses box aqui. E aí, para você ter a variação nova, tá vendo que esse Renko aqui, ó, ele bateu a quantidade de 100 pontos, tá vendo? Conforme ele começou aqui, ó, e
finalizou aqui, ele começou um novo, e aí porque ele conseguiu bater os 100 pontos aqui, ó. Por isso que ele fez uma nova formação. Então o gráfico de Renko, ele é mais utilizado quando você vai setupizar algum operacional, tá? Ele é muito utilizado em regras de coloração, porque ele tira essa questão da leitura gráfica do mercado. Como você não vê uma variação ali por tempo, você não tem noção se o mercado ficou muito tempo ali numa consolidação. Você não sabe quanto tempo que passou para ele fazer aquela variação, porque justamente ele é um gráfico atemporal, tá? Inclusive no Renko eu tenho uma regra de coloração, tá? Que é o Rocket, que tem uma assertividade aí absurda. Eu vou mostrar para vocês aqui que dá para utilizar no gráfico do Renko, tá? Então aqui, ó, você já vê, eu já estou com a regra aqui de coloração, tá? Que é o Rocket. E é bem simples, né? Como ele é um setup, ele diz para você o que fazer, né? Em certas condições, ele simplesmente vai colorir quando você vai comprar, tá? E vai ficar vermelho aí quando você vender, né? Vai ficar azul quando comprar e vermelho para vender, tá? E aqui embaixo eu tenho uma outra formação do Rocket, que é o Rocket Filtro. Ele mostra a tendência macro do mercado, ó. Então ele vai trazer bastante operação aqui, ó, para você vender e comprar só na tendência do mercado. Então um exemplo aqui, ó, ele deu uma compra para mim, mas essa compra é uma compra falsa, tá? Por quê? Porque o filtro tá em vermelho, tá? Então seria aí uma compra que não faria. Porém, aqui ele deu uma venda, né, que deu aí cerca de 1000 pontos, tá? No Rocket, tá? Inclusive, se você tiver aí interesse em estar utilizando o Rocket, eu vou deixar um link aqui embaixo, tá? Na descrição aqui do vídeo, para você dar uma olhada e mais a respeito aí desse indicador, tá bom? E aí ele dá mais opções aqui, né? Tem uma outra compra aqui, ó, que ele deu 500 pontos. Aqui, ó, tem uma outra compra que chegou a dar quase, olha aí, 900 pontos, né? Então só aqui já daria aí 1000 e poucos pontos. Enfim, é um setup, né, que utiliza no Rocket, beleza? E agora eu vou falar para você do gráfico de ponto, né? O gráfico de ponto, vamos colocar aqui 20p, tá vendo? É um gráfico e ele também é atemporal, né? Vamos colocar aqui sem aí o Rocket, tá? Para vocês entenderem. Beleza. Então, o gráfico de ponto, ele é um gráfico também atemporal, ou seja, ele faz a sua formação somente com variação do preço, tá? Do preço, ó, tá vendo? Então, ele também é bem parecido com um gráfico de Renko. Então, ele é a mesma ideia aí do gráfico atemporal, tá? Ele tira um pouco a leitura do mercado e deixa você setupizar algum operacional. Porém, uma leitura mais de fluxo, ele pode ser interessante, tá? Eu não utilizo nem o gráfico de Renko, nem o gráfico de ponto, tá? O gráfico de Renko eu só utilizo para a regra de coloração. Ele cria um setup, como eu mostrei para vocês, o Rocket. Então, você que quer uma facilidade para estar operando, começar no mercado financeiro, uma regra de coloração com indicador que mostra para você aonde comprar e vender, o Renko serve para essa condição. Qual que é o gráfico que eu opero e que eu acho o melhor gráfico aí para se operar? Bora lá que eu vou mostrar para vocês. Antes de mostrar para vocês, deixa aquele like, não esquece, porque você me ajuda demais ao YouTube entregar mais esse vídeo para que novas pessoas aí chegam ao canal e consigam também entender mais sobre o mercado financeiro, beleza? Então, bora lá ver qual que é o melhor aí na minha opinião, tá? Bom, para começar, o gráfico melhor para mim é o gráfico temporal, tá? Que é medido por tempo. Dessa maneira, eu consigo ter uma leitura do mercado, se ele está consolidado, se ele está fazendo uma tendência de alta, uma tendência de baixa, se ele está fazendo algum rompimento. Eu consigo enxergar também a agressividade do mercado, tá? Vamos colocar um gráfico de 15 minutos aqui, ó. Então, para colocar o gráfico de 15 minutos, é só colocar aí o número e dar Enter, tá? Diferente do Renko e do ponto, que você tem que colocar ali R ou P, o minuto é só pôr o número e dar Enter, tá? Aqui eu estou num gráfico de 15 minutos, então cada formação de candle é formado por tempo, beleza? Ok, mas existem vários tipos de formação temporal. Existe 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10, 15, enfim, o tempo que você quiser, você consegue ver aqui. Se eu colocar 1 minuto, ó, 2, 3, 4, ele vai fazendo a formação de acordo com esse tempo, tá? Então existe vários. Uma coisa importante, você precisa
precisa ter um objetivo para saber qual o melhor tempo gráfico, né? Você precisa entender que existem gráficos que você trabalha de maneira muito rápidas, né? Que o gráfico de 1 minuto, por exemplo, é um gráfico extremamente volátil, olha isso, extremamente volátil. Existem pessoas que gostam de operar nesse gráfico. Ele, para mim, é o mais errático que tem. O que quer dizer isso? Ele dá muito falsos movimentos, né? Como ele é um tempo gráfico muito rápido, 1 minuto apenas para formar um candle, ele vai dar vários tipos de leitura, tá? Eu operei quando eu comecei no mercado esse tipo de gráfico e para mim não serve. É um gráfico que dá muito falsa entrada, é um gráfico que você fica ansioso para operar, é um gráfico que eu não indico para você, tá? Então, 1 minuto já é um gráfico rápido demais, tá? 2 minutos também é um gráfico que fica muito rápido, então eu já vou pro gráfico de 5 minutos, beleza? Depois dos 5 minutos, existem pessoas que operam em 15 ou em 30, tá? São gráficos maiores, né? 15 e 30 minutos são gráficos que você usa para fazer uma leitura maior, né? Para ver uma tendência macro do mercado. Por exemplo, aqui no 30 minutos, eu consigo enxergar, olha só, com facilidade que o mercado está aqui numa tendência de alta, né? Olha isso, perfeito? Então, gráfico de 30 minutos, 15 minutos, é um gráfico que você faz uma leitura maior, tá vendo? Mas não é o gráfico que eu opero, não é o gráfico que eu acho melhor. O que eu acho melhor é o gráfico de 5 minutos, tá? É o gráfico ideal para mim, que depois de muito estudo, depois de errar muito, operar 1 minuto, eu vi que o gráfico de 5 minutos é o perfeito entre a questão de volatilidade, tá? Para você conseguir fazer as operações intraday. O que é intraday? São operações feitas no mesmo dia, né? Você compra e vende no mesmo dia ou vende e compra, tanto faz. No mercado financeiro, você que não sabe, você pode tanto comprar e depois vender, como pode vender e depois comprar. Então, gráfico de 5 minutos, como eu opero com os alunos das 9 até as 11 horas da manhã, nessas 2 horas, nesse gráfico, nós conseguimos bater a nossa meta diária, que no mini índice é 500 pontos e no mini dólar são 10 pontos, tá? Inclusive, lá no meu Instagram que tá aparecendo aqui, eu posto todos os dias aí as operações que nós fazemos, tá? E aí, operamos sempre no gráfico de 5 minutos, que eu tô sempre mostrando lá também, diariamente, algumas operações, tá? Então, pode ver que é um gráfico que ele não tem tanta movimentação, né? E é um gráfico que dá para você aproveitar várias oportunidades, tá? Você vai ver que no gráfico de 5 minutos, ele consegue mostrar para você tanto muitas oportunidades, como também movimentos para você não fazer operação, né? Por exemplo, agora mesmo, o mercado, ó, ele tá extremamente consolidado, tá vendo? E você não faz nada nessa região. Se fosse um gráfico de Renko ou de ponto, ele simplesmente ia estar aqui na mesma formação, né? Porque ele não consegue ter um deslocamento de preço, beleza? Então, esse gráfico é o que eu opero, é o que os alunos operam comigo também, e é o gráfico, para mim, na minha opinião, que é o melhor tempo gráfico para você operar na Bolsa de Valores, tá? Lembrando que existe o replay, tá? Aqui na Bolsa de Valores, que você consegue estar fazendo aqui, ó, essa ferramenta replay, e você consegue estar fazendo aí vários backtests de vários dias, ó. Você puxa aqui vários dias e consegue estar identificando aí essa movimentação para você ver qual que é o melhor na sua opinião, tá? Na minha, com certeza, é os 5 minutos que eu opero há anos aí e tenho consistência justamente operando 5 minutos. Na sua opinião, qual que é o melhor tempo gráfico? Qual o tempo gráfico que você opera? Se você opera em minutos, em Renko, em gráfico de pontos, deixa aqui nos comentários. E é isso, galera. Tentei passar aí em poucos minutos para vocês a diferença de todos esses gráficos aí. Tentei passar um pouco mais rápido para o vídeo não ficar tão estendido e espero que eu tenha conseguido te ajudar, beleza? Então, vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo e até lá!